Olá pessoal, aqui é Adriano Oliveira da Boson Treinamentos e dando continuidade ao nosso curso de redes, hoje nós vamos falar um pouco sobre fibra ótica. Então, para quem não conhece, fibra ótica é um dos meios de transmissão mais importantes que existem. É recomendada principalmente para aplicações que precisam trafegar altas taxas de dados em longas distâncias, como está escrito aí na apresentação. Agora, um dos pontos cruciais aqui, quando nós falamos sobre fibra ótica, é esse daqui, ó. Os dados eles são transmitidos em forma de luz, né? Nos últimos vídeos aqui da playlist de rede, nós falamos um pouco sobre par trançado, né? Sobre aqueles cabo TP, STP e tudo mais, onde os dados então eram, na verdade, impulsos elétricos, né? O que não acontece no caso de fibra ótica. Aqui os dados são transmitidos em forma de luz, que nos leva à conclusão aqui embaixo. Como a transmissão dos dados é feita em forma de luz, a fibra ótica então ela é imune à interferência eletromagnética. Então vamos supor que você tenha um projeto, né, e você vai montar uma rede no ambiente fabril, por exemplo, numa indústria, numa fábrica. O que vai acontecer? Nesse tipo de local, normalmente você tem bastante motor, você tem gerador, você tem as máquinas, e esse tipo de equipamento ele forma um campo eletromagnético em sua volta, né? E esse campo eletromagnético ele pode causar interferência na transmissão de dados. Então os dados vão atenuar, né? Eles não vão ter o mesmo desempenho que eles teriam caso não houvesse essa interferência. Eles podem chegar mais corrompidos ao local de destino e tudo mais. Tá certo? Você vai instalar, por exemplo, uma rede no local onde tenham muitas antenas de celular, muitas antenas de rádio. A radiofrequência, toda essa radiofrequência também pode causar interferência na transmissão dos dados quando a gente está usando par metálico. Isso já não acontece aqui com fibra ótica, né? Ele é imune à interferência. Então, no caso de você estar de você estar montando uma rede no local onde tenham muitas antenas, onde você acha que vai ter interferência em relação à radiofrequência, a melhor opção sua, então, será o uso de fibra ótica. E uma grande conclusão que nós temos também é essa, né? Ele tem uma baixa atenuação. Então, a luz, o sinal luminoso, ele demora mais para degradar, né? E ele também por ser imune à interferência eletromagnética. Então, ele chega mais longe do que quando você usa sinal elétrico em par metálico. Então, quando você precisa fazer uma rede de longa distância, a fibra ótica é uma excelente opção. E a gente pode, então, dividir as fibras óticas em dois grandes grupos, né? Fibra multimodo e fibra monomodo. Toda fibra ótica, então, ela tem um núcleo, né? Que no caso seria esse daqui, e nesse núcleo é onde a luz é colocada e é onde a luz vai trafegar, tá certo? No caso de fibra multimodo, esse núcleo ele é um pouco maior. Quando eu digo que esse núcleo é um pouco maior, ele está assim, 50 micron, tá? Ou 62 micros e meio. Se você não lembra, né? O micro é igual a 10 elevado a menos 6, tá certo? Então esse é o tamanho do núcleo de uma fibra multimodo. Ele é bem pequenininho, mas considerando o outro tipo de fibra que a gente vai ver daqui a pouco, ele é um pouco grande. E como ele é um pouco grande, a luz ela fica, a grosso modo, não vou entrar nos detalhes da história, mas a luz ela fica se debatendo aqui dentro, né? E isso faz com que, então, essa é uma das razões pelas quais as distâncias que esse tipo de fibra consegue atingir é menor. Ela pode utilizar laser e LED, mas normalmente aqui se utiliza LED, que é mais barato. A fibra multimodo também é mais barata, né? E ela basicamente, então, ela normalmente é usada para dados e voz, né? Tá certo? E qual que seria aplicações boas para fibra multimodo, né? Você usa ela como backbone, por exemplo. Vamos supor que você tenha um prédio onde você queira interligar diversos andares. Então você lança uma fibra entre esses andares, né, e faz esse backbone. Ou mesmo ligação
entre dois prédios. Quando a gente fala de distâncias menores, no caso de fibra, a gente está falando aí de mais ou menos 2 quilômetros, né? Não é bem uma distância pequena, né? 2 quilômetros não é pouca coisa, mas se a gente considerar o outro tipo de fibra que a gente vai ver daqui a pouco, essa é uma distância menor, tá certo? A gente vai ter um vídeo mais para frente onde a gente vai ver os padrões de fibra e as distâncias que eles alcançam. O outro grupo seria a fibra monomodo, né? Em inglês você ouve o termo single mode. E a fibra monomodo, então, ela tem um núcleo menor, né? Ele vai estar aí na ordem de 8 e 10 microns, tá certo? Normalmente utiliza laser e ela, então, consegue chegar em longas distâncias. O núcleo tem um tamanho menor e a luz trafega por um caminho reto. Então, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que a luz ela não fica se batendo, né? Ela não fica refletindo. Ela segue, ela é inserida desse lado e ela vai por um caminho reto até a outra ponta. Tanto a fibra multimodo quanto a fibra monomodo, além do núcleo, né, ela tem um revestimento, ela tem uma capa, tá certo? E tirando a forma como a luz trafega e o tamanho do núcleo, o resto é bem similar, tá certo? Não chega a ser igualzinho, mas é bem similar. Então é isso aí. Esse primeiro vídeo sobre fibra vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder pode seguir a gente aí no Twitter, no @bosontreina. Entre aí no nosso site bosontreinamentos.com.br e se inscrevam aí no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.